Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigado, Iago, pela apresentação. Hoje a gente está encerrando, né, a segunda edição do curso de Patologia Renal. Foi e é um prazer participar dessas aulas. Foi muito bom também ter encontrado vários colegas no congresso da semana passada. Foi o meu primeiro congresso da ABTO e eu agora tenho a intenção de ir em todos. Gostei demais. Bom, nós vamos encerrar, certo, o nosso curso de patologia renal com patologia de transplante. Só que, querendo ou não, quando a gente fala de patologia de transplante, a gente está sempre pensando em rejeição. E o meu objetivo hoje aqui é mostrar que nem tudo é rejeição. Eu vou primeiro apresentar sobre toxicidade a inibidores de calcineurina e depois nefrite por BK vírus. E eu vou finalizar mostrando alguns casos interessantes que mostram a complexidade de se avaliar biópsias renais no contexto da patologia do transplante. Então, iniciando a apresentação sobre toxicidade a inibidores de calcineurina, eu já inicio a aula falando que não existe uma lesão patognomônica, não tem como eu, André, só, patologista. só te falar uma coisa, acho que está aparecendo aqui o Keynote normal, não está projetando o slide. A gente está Ah, é? vendo a tela inicial do Keynote. Tá certo. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu vou parar de compartilhar e eu vou compartilhar a minha tela mesmo. Aí eu acho que dá certo. Não sei se era o Keynote, é o próprio PowerPoint que tu usa, é o PowerPoint aí, né? Isso. É, PowerPoint. Beleza, agora deu certo. Deu certo? Pronto. Valeu. Então, eu vou iniciar apresentando sobre toxicidade a inibidores de calcineurina. De antemão, eu gostaria de falar que não existe uma lesão isolada que me permite afirmar sobre a presença ou não dessa toxicidade. É um diagnóstico clínico-patológico, ou seja, eu observo uma lesão histológica que pode corresponder, mas isso, em condições ideais, deve estar associado a um quadro clínico que sugira, em especial doses elevadas dessas medicações imunossupressoras, em especial os inibidores de calcineurina. Apesar de sabidamente conhecida como um potencial mecanismo de lesão ao enxerto, ela ainda é pouco abordada pela classificação de Banff. Quando que eu, como patologista, devo suspeitar de que o mecanismo de lesão àquele enxerto pode envolver uma toxicidade à medicação imunossupressora? Quando eu observo alterações isquêmicas importantes no material, ou seja, oclusão arteriolar, fibrose em faixa, fibrose periglomerular, quando existem sinais de ativação endotelial, porém eu não observo uma inflamação. Quando eu observo ativação endotelial, eu tenho que pensar primeiro em rejeição mediada por anticorpos e posteriormente em outras causas, dentre elas um processo de toxicidade mediado pelos inibidores de calcineurina. Alterações proeminentes nas arteríolas. Os inibidores de calcineurina são medicações vasculotóxicas, ou seja, o principal compartimento renal afetado são os vasos, em especial os vasos de pequeno calibre, as arteríolas. E quando eu observo uma fibrose intersticial, que eu não consigo explicar por outros mecanismos de lesão ao enxerto. É importante frisar que o diagnóstico é favorecido quando os níveis séricos destes medicamentos estão elevados, porém eu posso encontrar toxicidade a inibidores de calcineurina com os níveis normais. A fisiopatologia, certo, o mecanismo de lesão mediado pelos inibidores de calcineurina, envolve lesão a múltiplos compartimentos renais, mas eu gostaria de frisar aqui algumas alterações. Em primeiro lugar, a possibilidade de associação com uma microangiopatia trombótica, devido à lesão endotelial com posterior ativação de vias procoagulantes, um processo de vasoconstricção da arteríola aferente, então eu tenho alterações anatomopatológicas e alterações fisiológicas. Nos túbulos, eu posso ter a chamada vacuolização isométrica, que é uma alteração reversível indicativa de toxicidade aguda. Esse processo de lesão arteriolar persistente culmina com o espessamento hialino arteriolar, a chamada arteriolosclerose hialina,
e o glomérulo vai passando por um processo isquêmico que culmina com glomerulosclerose, com fibrose pericapsular e até lesões de esclerose segmentar. Essas lesões isquêmicas podem comprometer outros compartimentos renais, como o túbulo interstício, levando a uma fibrose intersticial e uma atrofia tubular, ou seja, existe o potencial de lesão a todos os compartimentos renais quando a gente considera a toxicidade de inibidores de calcineurina. Então, eu tenho lesões que sugerem uma toxicidade aguda e lesões que sugerem uma toxicidade crônica. A toxicidade aguda pode ser sugerida pela presença de vacúolos na parede das arteríolas, a chamada arteriolopatia aguda, a vacuolização isométrica, que se deve a uma hiperplasia do retículo endoplasmático, uma forma de resposta ao estresse de lesão celular mediado pelos inibidores, e uma microangiopatia trombótica, que eu não posso explicar por outros mecanismos. Cronicamente, a toxicidade se manifesta com fibrose intersticial, geralmente em faixa e atrofia tubular. E a alinose arteriolar, muito importante, eu penso em toxicidade inibidor de calcineurina quando a principal lesão crônica é a hialinose arteriolar. Ela está presente de uma forma desproporcional em relação às demais alterações crônicas. Alterações isquêmicas glomerulares, como a fibrose pericapsular, lesões secundárias de glomerulosclerose segmentar e focal, e também a glomerulopatia crônica do transplante, quando eu tenho um padrão membrano proliferativo, imunofluorescência negativa, sem inflamação microvascular, DSA negativo e C4D negativo. Aqui algumas lesões histológicas, uma lesão crônica, que é uma hialinose arteriolar acentuada, e essa hialinose arteriolar tende a assumir um formato nodular. No Banff, eu tenho duas formas de graduar a hialinose não nodular e a hialinose nodular. Essa aqui é a hialinose nodular, mas ambas as formas podem estar associadas a essa toxicidade. Vejam aqui o resultado desse estudo que mostra que quanto maiores os níveis cumulativos de tacrolimo, maiores são os scores de Banff para a hialinose arteriolar. Na imagem inferior, eu tenho a presença da chamada vacuolização isométrica, os túbulos mais claros do que o normal, porém sem perda da integridade nuclear, não é uma NTA, é um processo de hiperplasia de retículo endoplasmático que faz com que o citoplasma dos túbulos proximais ele fique mais claro. E essa é uma alteração reversível, enquanto a hialinose já é uma alteração crônica e irreversível. Aqui uma hialinose arteriolar visualizada pela microscopia eletrônica, o depósito desse material hialino esboçando a formação de nódulos e uma tendência à redução do lúmen arteriolar. E aqui a lesão aguda, chamada arteriolopatia aguda, quando eu observo uma arteríola sem hialinose, porém com esses vacúolos no interior das células musculares. Esses vacúolos vão culminar com morte celular, e onde acontece o processo de morte celular, vai haver a hialinização com a formação dos nódulos característicos. Aqui uma lesão de microangiopatia trombótica, certo? A histologia não permite diferenciar de outras causas de MAT, aí a gente precisa de correlação com C4D, DSA, imunofluorescência, e também a pesquisa de desregulação do complemento, pesquisa de toxina Shiga, dentre outras potenciais etiologias. E aqui uma fibrose intersticial chamada fibrose em faixa, que no geral ela se associa mais a eventos isquêmicos, porém não é um achado específico. Ela só indica que aquele enxerto está sofrendo isquemia. Pode ser pelo inibidor de calcineurina, pode ser também por um outro evento isquêmico, nesse caso crônico. Aqui a fibrose demonstrada na coloração de Masson. Nós observamos, não é uma fibrose difusa, nós observamos áreas polpadas e áreas bastante comprometidas, é a chamada fibrose em faixa. Não tem uma graduação entre a área normal e a área comprometida. A gente já parte logo para uma área bem fibrótica e uma área bem preservada.
E aqui essa fibrose em faixa sendo mostrada em um menor aumento microscópico, certo? Na coloração de prata. Pode acontecer em situações de uma isquemia aguda, uma microangiopatia trombótica, de o paciente desenvolver uma hiperplasia podocitária exuberante, que vai levar a uma glomerulopatia colapsante. Nesse caso, uma glomerulopatia colapsante relacionada a eventos isquêmicos. Vejam a hiperplasia podocitária acentuada e aqui a compressão das alças capilares. E aqui nós temos uma arteríola, certo? Uma arteríola com oclusão luminal, com deposição de fibrina na parede e um glomérulo adjacente com aspecto isquêmico, com enrugamento de suas alças capilares. Agora eu vou falar sobre a nefrite intersticial pelo poliomavírus, pelo BK-vírus, né, que é um tipo de poliomavírus da mesma família do JC, do vírus JC. Ele é um vírus DNA com tropismo pelo rim e pelas vias urinárias, tanto que em citologias urinárias, em especial nos casos de cistite, eu posso observar as chamadas decoy cells, que são células uroteliais com a inclusão viral de aspecto vítreo relacionado à infecção pelo poliomavírus. No geral, no paciente transplantado, eu tenho a reativação de um vírus latente. Alguns fatores de risco envolvidos são a idade avançada, gênero masculino, diabetes, níveis elevados de imunossupressão. O paciente que é mais imunossuprimido, ele tem uma maior tendência a desenvolver a nefrite por BK vírus e tratamento prévio para rejeição, uma vez que são utilizados níveis maiores de imunossupressores, além de outras, outras terapias que vão aumentar esse grau de imunossupressão. Aqui nós temos um organograma mostrando que essa nefrite está relacionada a fatores do próprio transplante, fatores do doador e também fatores do receptor, mostrando que vários mecanismos, não só imunológico, mas também, por exemplo, um tempo prolongado de isquemia, ou então o uso de stent ureteral, podem estar associados a um maior risco de infecção e de reativação pelo BK vírus. Do ponto de vista histológico, a nefrite por BK vírus, ela tende a simular uma rejeição mediada por células T. Então, eu vou ter inflamação intersticial de padrão misto, geralmente com linfócitos e plasmócitos, uma tubulite que tende a ser menos intensa do que nos casos de rejeição mediada por células T. A minha primeira impressão pode ser de que é um quadro de alterações borderline, a presença de inclusões virais que, quando presentes, ajudam muito no nosso diagnóstico, fibrose no interstício nos casos mais crônicos e positividade na imunistoquímica para o antígeno SV40. Lembrar que a imunistoquímica, ela, quando bem feita, ela tem uma ótima sensibilidade. O padrão ouro é o estudo de hibridização in situ para pesquisa do material genético viral. O que eu não espero encontrar em uma nefrite por BK vírus? Alterações glomerulares. Ele não é um vírus que tem tropismo por endotélio ou por podócito, ele é um vírus que tem tropismo pelo epitélio tubular. Arterite, muitos eosinófilos, isso é mais comum em rejeição ou toxicidade medicamentosa, e, obviamente, positividade para C4D. Diagnóstico diferencial da nefrite por BK vírus envolve a rejeição mediada por células T. E aí esse é um grande desafio para o patologista quando eu tenho uma coexistência da rejeição com a nefrite viral. Eu observo inflamação e tubulite muito importante, sem correlação com a SV40. Então, tem muita inflamação, tem muita tubulite, mas eu não vejo inclusão viral e eu faço a imunistoquímica, eu vejo poucos túbulos com positividade para SV40. É provável que exista aí uma sobreposição de dois mecanismos de lesão ao enxerto. A pielonefrite, que também se manifesta como uma nefrite túbulo-intersticial, porém eu observo mais neutrófilos, e a nefrite intersticial medicamentosa, onde os eosinófilos adquirem um papel mais relevante na observação ao exame anatomopatológico. Aqui algumas imagens. Quando o patologista vê essa imagem aqui,
O diagnóstico para ele fica mais fácil, porque eu observo vários túbulos com os núcleos bem aumentados. Os núcleos pleomórficos são diferentes entre si, e alguns núcleos têm essa inclusão de aspecto vítreo. Essa inclusão, essa área mais clara na região central do núcleo, está abarrotada de partículas virais. São as inclusões nucleares relacionadas ao vírus BK. E a gente confirma com a imunistoquímica para o antígeno SV40, que deve ser feita de forma rotineira, principalmente a partir dos 3 meses de transplante, quando essa infecção começa a ficar mais relevante do ponto de vista epidemiológico. Aqui uma imagem com inflamação intersticial e tubulite. Vejam que em alguns casos as inclusões são menos relevantes, são menos evidentes. Eu observo alguns núcleos aumentados, porém eu posso precisar da imunistoquímica para fechar esse diagnóstico. E aqui a microscopia eletrônica mostrando o núcleo abarrotado de partículas virais. Cada pontinho acinzentado aqui é uma partícula viral, certo? E abarrotando os núcleos do epitélio tubular. Vejam aqui essa imagem. A priori, eu não pensaria em nefrite por BK vírus. É até uma imagem da medula renal. Porém, o vírus pode infectar os túbulos da medula. Então, se eu tenho uma amostra só de medula, eu posso fazer SV40 e diagnosticar BK vírus. Aqui uma imagem com alterações mais agudas. Parece uma NTA, não tem tanta inflamação túbulo intersticial. E aqui a imunistoquímica mostrando, e aqui o quadro mais característico, as inclusões de aspecto vítreo, a imunistoquímica positiva em múltiplos túbulos e a inflamação intersticial. Toda nefrite por BK vírus é igual? Não. O consenso de Banff, desde o ano de 2019, ele preconiza que você dê uma gradação, uma classificação para nefrite por BK vírus, na qual ela deve ser dividida em 3 grupos diagnósticos. O que vai determinar esses 3 grupos, essas 3 classes? A porcentagem de túbulos com inclusões SV40 positivas e a fibrose intersticial. Qual é uma porcentagem de túbulo que eu considero significativa para comprometimento pelas inclusões? Quando eu tenho mais de 10% dos túbulos com positividade para o antígeno SV40. E aqui é o parâmetro fibrose intersticial da classificação de Banff. Por que essa gradação? Porque aí eu vou graduar a nefrite por BK vírus em 3 classes, sendo que as classes 1 e 2, elas têm uma tendência a uma evolução menos desfavorável. Aqui a gente tem um gráfico de tempo pela elevação da creatinina ao longo do tempo, e essa elevação é mais pronunciada principalmente para a classe 3. O que é a classe 3? Que tem mais de 10% dos túbulos com inclusões e que tem fibrose intersticial moderada ou acentuada. Quando eu tenho menos de 1% dos túbulos com inclusões e eu não tenho fibrose ou é uma fibrose leve, é classe 1, e o restante das combinações possíveis estão na classe 2. Sobre glomerulopatias no paciente transplantado. Quando nós, patologistas, nos deparamos com essas glomerulopatias, existe uma pergunta que nós pensamos e que o clínico também nos faz. Essa é uma doença recorrente ou é uma doença de novo, ou seja, ela surgiu após o transplante? Nem sempre a gente consegue responder, porém existem algumas pistas. Por exemplo, quando eu vejo uma nefropatia membranosa, a recorrente tem uma apresentação mais precoce e está mais associada a IgG4 e anticorpos anti-PLA2R. A membranosa, de novo, é uma apresentação mais tardia, ela é PLA2R negativa e ela está mais comumente associada à inflamação microvascular. A imunoglobulina mais envolvida é o subtipo de IgG é IgG1 e tem maior associação com rejeição mediada por anticorpos. Nos casos de glomerulonefrite membrano-proliferativa por imunocomplexos ou C3, a maior parte dos casos no pós-transplante é de doenças recorrentes, uma vez que essas doenças geralmente envolvem desregulação da via do complemento e apresentam uma recidiva relativamente precoce quando a gente compara com outras glomerulopatias, uma recorrência, perdão.
Em relação às podocitopatias, em especial a GESF recorrente, que geralmente é primária, ela se apresenta mais precocemente, com uma proteinúria nefrótica, uma hipoalbuminemia, uma síndrome nefrótica franca, uma clínica exuberante, pode voltar na primeira, na segunda semana, e as alterações podocitárias são mais exuberantes à microscopia eletrônica. Muitas vezes eu faço o diagnóstico só pela eletrônica, a lesão de esclerose ainda não está presente, mas a microscopia eletrônica mostra aquele processo de apagamento dos pedicélios. A GESF, de novo, tende a ser mais tardia, tende a, tende a estar associada a uma maior distância interpodocitária, ou seja, indicativa de um estresse hemodinâmico, e vários mecanismos fisiopatológicos podem estar envolvidos. A nefropatia por IgA é mais comum que ela seja recorrente, não tem como eu diferenciar na histopatologia entre recorrente e de novo, mas eu tenho que considerar a possibilidade de, quando uma nefropatia por IgA se manifesta muito precocemente, eu esteja perante uma doença transmitida, ou seja, uma doença do doador que foi transmitida, e eu posso observar em cerca de 15 a 16% dos casos depósitos de IgA que não necessariamente sejam nefropatia por IgA. Aqui, falando um pouco mais da membranosa, reforçando que nos casos de recorrência, os níveis de anti-PLA2R e o PLA2R tecidual ele é positivo. A manifestação tende a ser precoce, porém não esperem uma proteinúria nefrótica, a proteinúria vai subindo lentamente. Nós já fizemos diagnóstico de membranosa no HGF com paciente transplantado com proteinúria de 300, 400 miligramas na urina de 24 horas. Predomina em GG4, eu não observo inflamação microvascular e eu não vejo C4D. Não vejo C4D peritubular, viu, gente? Eu vou falar um pouquinho depois sobre C4D ajudando no diagnóstico da membranosa. Já a nefropatia membranosa, de novo, ela comumente não é associada a anti-PLA2R, tem maior associação com DSA, principalmente anti-DQ, é mais tardia, proteinúria é variável, e eu encontro inflamação microvascular em metade dos casos. Eu posso ter inflamação intersticial e C4D peritubular, mostrando que a membranosa, eu posso ter uma manifestação histológica de membranosa associada a um quadro de rejeição mediada por anticorpos. E aqui o predomínio de IgG1, que são anticorpos fixadores do complemento, que são aqueles geralmente envolvidos na rejeição. Aqui um caso do HGF, uma membranosa com um leve espessamento, né, da membrana basal, glomérulo praticamente normal, mas com um leve espessamento de membrana basal. Aqui a presença de vacuolizações na coloração de prata, que é onde é o indicativo da deposição dos imunocomplexos subepiteliais. Aqui as vacuolizações em um outro glomérulo na coloração de prata, algumas espículas já se formando. E aqui eu tenho o C4D. Então, o C4D, porque ele é feito de rotina no paciente transplantado. Quando eu observo esse padrão de C4D, ou seja, ele não é de capilar peritubular, ele é um C4D de alças e ele está bem homogêneo, granular e regularmente distribuído, esse é o padrão de C4D da nefropatia membranosa. Então, no contexto do paciente transplantado, quando a imunofluorescência não foi coletada, a proteinúria é muito baixa, não está com síndrome nefrótica, o C4D pode ser utilizado como uma ferramenta diagnóstica para o diagnóstico da membranosa. Eu tenho que suspeitar quando eu observo esse padrão granular delicado nas alças capilares. E aqui, 3 referências bibliográficas que embasam essa utilização. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns casos interessantes e desafiadores que surgiram aí ao longo dos meus 13 anos de patologia, que eu mexo com patologia renal e de transplante. Então vamos lá. O primeiro deles é do ano passado. Paciente masculino, 35 anos, submetido a transplante hepático em 2024, que evoluiu com disfunção renal progressiva, anemia refratária, plaquetopenia, esplenomegalia e parestesias. Vejam que é transplante hepático. Porém, os achados iniciais foram atribuídos à nefrotoxicidade por tacrolimo e complicações hepáticas.
Diante da piora da função renal, a creatinina desse paciente chegou a 3,26 e proteinúria, realizou-se a biópsia. O paciente da doutora Beatriz. Aqui a gente tem um glomérulo, que a priori ele parece normal, o espaço urinário está um pouco alargado, mas pode ser por artefato do corte. Mas o que me chamou a atenção foram esses podócitos mais vacuolizados e hipertrofiados do que o normal. O podócito está muito saliente, né? Está muito evidente, o núcleo está aumentado e tem esse citoplasma vacuolizado. Essa alteração ela é discreta, porém ela chamou a atenção nos glomérulos. Vejam, os podócitos com o citoplasma expandido e esse material com aspecto de papel amassado, que sugere acúmulo de esfingolipídios. Eu falei com a doutora Beatriz, para ela, nesse caso, é uma indicação de microscopia eletrônica, e a microscopia eletrônica mostrou os famosos corpos hebróides. Então, é um paciente transplantado hepático, certo? Eu não me lembro a causa base do transplante hepático, mas que apresentava, não era uma toxicidade por inibidor de calcineurina, e sim a chamada. Só complementando, a causa do transplante hepático foi, a priori, o MESOD, né? Não chegou a fechar muito bem, que é aquela esteatohepatite não alcoólica. Mas Doença não chegou a metabólica. fechar bem. No explante, eles fecharam como isso, assim, mas não fechou muito bem, não, a causa do transplante hepático. Entendi. Agora, até onde eu saiba, não é comum Fabry dar uma hepatopatia que evolua para falência hepática, correto, Bia? Não. Eu procurei na literatura, não achei nada. Ele dá mais depósitos em intestino, né? Do que no Isso. fígado, propriamente dito. Mas a Camila, a Camila, que é do transplante hepático, falou que lá na USP eles tinham alguns casos, quando ela rodou lá, que ela até falou com a médica de lá, e ela disse que pode estar associado, mas assim, é bem, bem raro. E aí teria que fazer a biópsia do explante, né? Que aí, não sei, na época, não acharam sugestivo de doença do depósito, né? Aí só se a gente revisasse, né? Não sei se ainda está uma disponível. Possibilidade. Esse explante provavelmente ele deve ter ido para o Argos, a depender de quando foi o transplante. Aí seria interessante fazer Vou até atrás, eletrônica. então, de saber quando foi para te dizer. Porque aí a gente tem mais material para documentar o caso, né? Sim, com certeza, porque é um caso bem interessante. Exatamente. Então, uma doença de Fabry diagnosticada em um paciente transplantado hepático com disfunção renal é uma doença metabólica relacionada à deficiência de uma enzima alfa-galactosidase A, que faz a digestão de esfingolipídios. Quando eu tenho a deficiência enzimática, eu tenho o acúmulo desses esfingolipídicos nesses órgãos, principalmente no rim, principalmente nos podócitos e nas arteríolas, cardíaco, cerebral e também cutâneo. É uma doença, o principal padrão de herança é ligado ao X, e a presença dos corpos hebróides é muito sugestiva de Fabry. Porém, outras doenças metabólicas, como o Niemann-Pick, podem estar associadas a esse padrão e até o uso de medicamentos, como a hidroxicloroquina, também podem dar corpos hebróides. Mas isso é uma minoria dos casos. Na maior parte, corpus hebróide é igual à doença de Fabry. Ou Fabry, né? Acho que eu estou falando errado. Mas, enfim, vamos ao caso clínico 2. Esse caso é de 2014. Foi até publicado. Paciente do sexo masculino, 31 anos, pardo. O histórico renal, uma DRC estágio 5 de causa indeterminada. E o transplante foi em 2007, quando a dor viva HLA idêntico. Sorologia para EBV não havia sido realizada naquele momento. E ele estava com função renal estável por vários anos. Porém, em julho de 2014, ele apresentou uma elevação assintomática de creatinina, sem sintomas sistêmicos e exame físico normal. À época, estava com imunossupressão de tacrolimo e micofenolato. A avaliação inicial, urina sem alterações, uma proteinúria baixa, e no ultrassom, enxerto preservado sem anormalidades, e outros exames sem sinais de infecção. E aqui está o exame de microscopia óptica. O que a gente vê? Um denso infiltrado linfóide, mas denso mesmo. Os túbulos bem separados, linfócito para tudo que é lado, ou seja, muita inflamação intersticial, porém, eu não observo um edema intersticial, certo? É um infiltrado muito denso para uma rejeição, mais denso do que eu esperaria.
E nesse ponto eu deveria encontrar muito edema intersticial, eosinófilos e também tubulite. Vejam a imagem aqui no maior aumento, mostrando que os túbulos estão poupados, ou seja, é uma inflamação intersticial muito densa, mas sem tubulite. Então, algo de errado não está certo, né? A gente fez SV40, foi negativo, fez CMV, foi negativo, ele não tinha viremia para BK ou para CMV. Então, a gente teve que pensar em outras causas que levam a denso infiltrado linfóide no enxerto. A gente fez imunistoquímica, certo? A imunistoquímica mostrou um padrão policlonal. Essas células eram tanto CD3 positivas, que são linfócitos T, quanto CD20. O Ki67 de cerca de 10%, que é o índice proliferativo. E o P53 nas células linfóides foi positivo. Então, eu tenho uma proliferação que ela é policlonal, ela é polimórfica, não é um linfoma, porém ela tem uma anormalidade que é a superexpressão de P53. Esse caso foi discutido com a hematologia e o diagnóstico final foi desordem linfoproliferativa pós-transplante, que se trata de uma proliferação linfóide ou plasmocítica associada à imunossupressão. Essa desordem linfoproliferativa pós-transplante, ela pode estar associada a transplante de órgão sólido, embora esteja mais associada à medula óssea. Qual é a peculiaridade desse caso? Uma PTLD que foi diagnosticada pela biópsia renal. No geral, pacientes com PTLD, eles têm linfonodomegalias e lesões em outros sítios. A classificação da OMS, ela divide a PTLD em 4 subgrupos: a não destrutiva, a polimórfica, a monomórfica, que é quando eu já faço o diagnóstico de linfoma, e o linfoma de Hodgkin clássico. Esse caso tem uma outra peculiaridade: 80% dos casos de PTLD estão relacionados a EBV, ou por sorologia, ou por hibridização, ou por imunistoquímica, e nesse caso foi negativo. Porém, quando eu tenho uma proliferação linfóide EBV negativa, isso responde por uma minoria dos casos, porém existe uma tendência a um comportamento mais agressivo e deve ser considerado o tratamento mesmo nos casos mais brandos. E vejam que esses casos geralmente estão associados à mutação de P53. Então, eu tinha uma proliferação linfóide atípica, ela não se enquadrou no diagnóstico para linfoma, porém, ela tinha P53 e EBV negativo. Esse paciente ele foi conduzido o tratamento como uma PTLD e ele apresentou retorno da creatinina ao nível basal e até onde eu sei, essa creatinina persiste no nível basal dele. Então, um caso de PTLD restrita ou diagnosticada por meio da biópsia renal EBV negativa. Esse caso 3 veio apenas com a informação de disfunção do enxerto renal. Então, eu tinha aqui uma biópsia com 15 glomérulos e um vaso. Já chama a atenção a presença desse conteúdo intratubular, sinais de lesão tubular aguda. Os glomérulos estavam normais, a microscopia óptica. A presença de cilindros neutrofílicos, quando eu observo o cilindro neutrofílico, eu penso em infecção, geralmente infecção bacteriana, né, por via ascendente, mas outros agentes infecciosos podem estar associados a cilindros neutrofílicos. E uma lesão tubular aguda, aqui à direita. A lesão tubular aguda mais evidente, aqui ao centro, com descamação. E aí eu comecei a observar a presença de áreas com acúmulo de estiócitos formando microgranulomas. Então, aqui eu tenho um agrupamento estiocítico, aqui eu tenho um infiltrado inflamatório rico em neutrófilos, até com alguns debris, iniciando um processo de necrose. E aqui a presença de núcleos, vejam como que esses núcleos eles se assemelham aos núcleos do BK vírus, né? Eles são aumentados, eles têm esse centro mais claro. E aqui a presença de uma inflamação granulomatosa. Uma inflamação granulomatosa sem necrose caseosa. A gente fez coloração para Barr,
para fungo, elas foram negativas, SV40 foi negativo, CMV foi negativo, foram excluídas drogas nefrotóxicas, então aqui eu tenho as possibilidades etiológicas de nefrite intersticial granulomatosa, antibióticos, AINES, inibidores de bomba de prótons, diuréticos, alopurinol, infecções bacterianas, fúngicas e também por micobactérias, sífilis, leishmaniose, doenças granulomatosas sistêmicas como sarcoidose, vasculite relacionada ao ANCA e doença de Crohn, o uso de BCG intravesicular, que não era o caso, e idiopática. Porém, eu gostaria de frisar um vírus que pode estar... sorologia, ele testou EBV, foi negativo, CMV negativo, e eu, devido à presença desses núcleos aumentados com aspecto de infecção viral, minha principal hipótese de uma pielonefrite relacionada a adenovírus. Ela está relacionada a uma necrose importante do parênquima, podendo estar associada à formação de granulomas. São observadas as inclusões e uma pista que pode sugerir é a presença desse espessamento pielocalicial, uma vez que o adenovírus ele dá lesão não só no parênquima renal, como também nas vias urinárias. Infelizmente, nós não conseguimos a confirmação virológica, certo? O Dr. Gil do Maranhão, ele tinha um kit de imunistoquímica que ele fez, adenovírus foi negativo, mas ele fez uma série de casos e a imunistoquímica foi negativa em todos eles, foi necessária a microscopia eletrônica para a confirmação. Mas é a principal hipótese que ficou para esse caso. Nefrite por adenovírus, ela está relacionada geralmente a uma reativação de uma infecção na infância, no caso do paciente imunossuprimido. Lembrar que esse paciente do caso também tinha dor abdominal e diarreia. Na patologia, eu observo uma nefrite intersticial com necrose, podendo haver granulomas, e a confirmação por eletrônica ou imunistoquímica. Também é um vírus que compromete bexiga urinária e as vias urinárias de uma forma geral, e o diagnóstico é feito também por exclusão, afastando outras potenciais causas de lesão viral ao enxerto. O caso 4 é um paciente do sexo masculino de 41 anos, hipertenso e diabético, transplantado em 2019. O exame sorológico mostrou sorologia positiva do doador para IgG, CMV, enquanto a do receptor foi negativa. Ele recebeu o esquema supressor inicial com tacrolimo e sirolimo, tendo evoluído com função tardia, necessitando de diálise. Realizou biópsia neste momento, que mostrou necrose tubular aguda, fibrose leve, C4D e CMV negativos, e recebeu alta. No dia 17 de agosto, mais ou menos um mês, ele começou a apresentar febre baixa e diarreia, e o PCR para HPV mostrou cerca de 220 mil cópias, e ele evoluiu com piora progressiva da função renal e um sumário de urina com proteinúria, hemoglobina, hemácias e leucócitos. Ele fez uma nova biópsia. Nessa nova biópsia, os glomérulos mostravam sinais de ativação endotelial importante, alguns linfomononucleares, ou seja, inflamação microvascular. Eu poderia, em um primeiro momento, provavelmente eu pensei que era uma rejeição mediada por anticorpos, porque tem ativação endotelial infiltrado linfomononuclear. Porém, eu tive a sorte de observar essa inclusão podocitária. O CMV é um vírus que tem tropismo por endotélio e, em um menor número de casos, ele tem tropismo por podócito. Então, eu tenho aqui a clássica inclusão em olho de coruja relacionada ao CMV. E a imunistoquímica mostrou positividade nos núcleos das células. Então, eu tenho uma glomerulopatia pelo citomegalovírus. Ele é um vírus DNA. O mecanismo de infecção também envolve uma reativação. Geralmente, ele é positivo no epitélio tubular e no endotélio. Nos podócitos, ele é raro. E, nesse caso, apenas os podócitos foram positivos para CMV. Comprometimento glomerular é menos comum e pode ser um desafio para o patologista, correndo o risco de ser chamado de rejeição. Então, ele tem que ter uma suspeita. Inflamação microvascular também pode estar associada a infecções virais. O aspecto anatomopatológico clássico é de uma nefrite intersticial, porém,
ele pode se manifestar como uma glomerulopatia. É importante a correlação clínico-patológica para a gente sempre fazer a imunohistoquímica nos casos suspeitos. E eu acho que esse é o último caso, é do Dr. Wilson, certo? Ele mandou esse material para a gente. Paciente de 27 anos, masculino. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. É isso mesmo. Paciente de 27 anos, masculino, com história de DRC por causa indeterminada. Ele tinha um antecedente de hematúria e elevação de creatinina desde 2020, em hemodiálise desde outubro de 2021. Foi submetido a transplante em fevereiro de 2023, com rim de doador vivo, que era o pai, haploidêntico. Imunossupressão de indução com timoglobulina e solumedrol. E transoperatório sem intercorrências, com perfusão e diurese imediata. Porém, no segundo dia de pós-operatório, ele evoluiu com hematúria franca e oligúria, até ficar anúrico, além de dor e aumento de volume do enxerto. A possibilidade de uma trombose venosa foi descartada por meio do Doppler, que mostrou apenas aumento dos índices de resistência, marcadores autoimunes e sorologias todos negativos. Constataram-se leve consumo de aptoglobina C3 e plaquetopenia e aumento dos níveis de lactato desidrogenase. Pesquisa de esquizócitos e cumbis negativo, bilirrubina total e frações dentro dos padrões da normalidade. E a dosagem de tacrolimo no dia da biópsia inferior a 3,5. E aqui nós temos a biópsia. Lesões de microangiopatia trombótica, certo? Compatível com alguns elementos do quadro clínico laboratorial. Microtrombos ocluindo capilares glomerulares. Vejam aqui na coloração de prata os microtrombos levando à oclusão das alças. Bastante lesão tubular aguda, porém a imunofluorescência mostrou positividade forte para IgA nos glomérulos. Então, eu tenho aqui uma nefropatia por IgA com lesões de microangiopatia trombótica. Será que eu estou lidando com duas entidades distintas ou com a mesma entidade? Algumas lições a respeito desse caso. Optou-se por manutenção da imunossupressão, vou falar antes do segmento, com melhora progressiva do quadro. Ele apresentou nova recidiva em abril de 2023, com complemento baixo, com alteração dos níveis de aptoglobina e plaquetopenia, sendo indicados hemodiálise e plasmaférese, além de tratamento à época com eculizumab. Os diagnósticos finais, após discussão clínico-patológica, foram de uma nefropatia por IgA. Provavelmente essa era uma doença de base dele. Existe a possibilidade da IgA ser transmitida pelo doador, mas o doador era o pai, então a gente sabia de onde vinha esse rim, o pai não tinha histórico de nefropatia, e uma microangiopatia trombótica associada à queda do complemento, caracterizando uma síndrome hemolítica urêmica atípica. Eu fui pesquisar na literatura e existem casos de associação entre ambas as entidades. Nesse estudo foram identificados 6 pacientes com nefropatia por IgA e síndrome hemolítica urêmica, baixos níveis de C3, que o paciente do nosso caso apresentava. Alguns pacientes apresentavam alterações genéticas compatíveis com desregulação da via alternativa do complemento. E aqui a presença de microangiopatia trombótica no momento da biópsia, o quadro clínico predominante de hipertensão, proteinúria importante e redução dos níveis de C3. A conclusão do estudo é que pode haver associação entre ambas as entidades e acredita-se que a ativação do complemento possa estar envolvido também na nefropatia por IgA, porque eu tenho IgA e C3 na imunofluorescência. Além disso, uma glomerulopatia pode servir como um fator de estresse para uma lesão endotelial e em pacientes predispostos desencadear uma microangiopatia trombótica. Esses são alguns casos desafiadores aqui da rotina. Hoje a aula durou um pouquinho mais por conta dos casos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de apresentar essas aulas ao longo dos últimos meses. Muito bom, André. Excelente